Uma boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live pelo Espaço Marx e pela Sindunespar, que é o Sindicato dos Docentes da Universidade Estadual do Paraná. Hoje nós temos a honra de discutir com o professor Caio, camarada nosso, amigo de longa data, e aí a gente já pede para os que estão entrando nesta live que compartilhem, né, na página de vocês, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Então, esta live é mais uma iniciativa do Espaço Marx de Campo Mourão, juntamente com a Sindunespar, e também hoje o curso de serviço social de Paranavaí, que é um campi da Unespar, também nos acompanha aqui com a representação do professor Lourival, que é professor lá no campus da Unespar de Paranavaí, no curso de serviço social. Então, em instantes, nós iniciaremos essa exposição e essa discussão no dia de hoje. Peço que vocês compartilhem aí esta live para que possamos atingir o maior número de pessoas com essa discussão da noite de hoje com o professor Caio Antunes. Então, em instantes, nós iniciaremos essa discussão e abordará um tema muito relevante, que é a questão do capital, do Estado e da pandemia. Saldos que já estão presentes, nós já temos aí um bom número de pessoas nos acompanhando. É um prazer recebê-los para mais essa atividade. No início dessa nossa discussão, eu queria só fazer uma breve menção a uma nota que o SIND-UEPG, que é o Sindicato da Universidade Estadual de Ponta Grossa, fez no dia 18, em que o reitor da UEPG citou em reunião do COU desta universidade que o ensino remoto na Unespar tem sido um sucesso, né? Nós, enquanto seção sindical aqui, queremos repudiar esta informação, pois ela demonstra um desconhecimento da realidade dos campos da Unespar, que enfrenta inúmeras dificuldades com o ensino remoto. Enfatizo que quem prestou esta informação ao reitor da UEPG pode ser que desconheça o que se passa nos 7 campos da Unespar. O que nós do sindicato temos observado é muitas dificuldades dos professores, muitas dificuldades dos estudantes, e nós do sindicato estamos reafirmando a nossa posição que é de repúdio e de rechaço ao ensino remoto. Entendemos que o ensino remoto amplia a desigualdade entre os nossos estudantes, precariza o trabalho docente e o processo de ensino. Então, nós, da Sindunespar, que é a seção sindical dos docentes da Unespar, repudiamos e temos a clareza e entendemos que o ensino remoto não atende às necessidades dos nossos estudantes, bem como dos professores. Então, a gente tem um compromisso na defesa do ensino público, gratuito e de excelência. E a nossa defesa é que a universidade ela possa cumprir esta função. E nós, como vinculados ao Sindunespar, eu, professor Osmar, estou na vice-presidência do sindicato. Em nome do sindicato, nós não compactuamos, né, com essas informações que foram prestadas, bem como forneceu esta informação ao reitor da UEPG. Gostaria de passar a palavra para o professor Lourival, para que ele se apresente, e na sequência a gente vai passar para a discussão com o professor Caio.
Bom, como já disse o Osmar, meu nome é Lourival, sou professor na condição de professor temporário da Unespar, Campus Paranavaí, do curso de Serviço Social. Bom, só fazendo uma síntese aqui, no sentido de falar da importância, né, que eu penso ser discutir o capital, o capitalismo, o capital enquanto relação social e as crises, né, que vêm ocorrendo, é, pelo menos, né, de alguns anos para cá, e como isso vem afetando as nossas vidas, sobretudo as vidas dos trabalhadores, né? E a partir disso, isso sendo acirrado frente a uma crise, além de uma crise econômica, política e ainda a crise da pandemia, que, né, caracterizada aí como a crise caracterizada com a pandemia, né? Bom, nesse sentido, só colocando assim de forma bem resumida, essas questões, dado a importância que eu pensei discutir isso, discutir com o público jovem e os estudantes, mas não só, principalmente com a população de uma forma mais geral, que muitas vezes, né, os meios de comunicação oficiais, a grande mídia, né, muitas vezes as informações que chegam são as informações de uma determinada linha, né, de pensamento, e essa linha de pensamento está subordinada aí às burguesia ou à burguesia, né? Como a gente tem a Rede Globo, por exemplo. A princípio era isso. Então, gostaria de falar rapidamente sobre o professor Caio Antunes, a professora Marília, que iria fazer a apresentação rápida, ainda com questão de problemas, ainda não conseguiu entrar. Mas o professor Caio, ele é doutor em educação, né, pela Unicamp. Se tiver alguma coisa errada, você me corrija aí, Caio. Tem 2 livros, acho que são 2 livros importantes que discutem a questão da educação, né, para além do capital. É um estudioso do pensamento do Stephen Meszaros, tem estudado a questão da teoria do valor, tem estudado, né, a questão do Estado, a relação do Estado com o capital. E desde já, Caio, eu quero agradecer a tua disponibilidade em aceitar o convite nosso, em estar conosco essa noite e fazer essas contribuições. Então, para aqueles que estão nos acompanhando, o professor Caio fará uma exposição em torno de 30 a 40 minutos. Após, nós teremos um debate. Então, vocês que estão acompanhando podem enviar questionamentos, perguntas, para que possamos enriquecer o debate após a exposição do Caio. Caio, fique à vontade, a palavra é tua e estamos aqui para ouvir e discutir contigo nessa noite. Obrigado, Osmar. Obrigado, Lourival. Obrigado, Marília, que ainda vai entrar. Agora sim. Obrigado, Osmar. Obrigado, Lourival. Obrigado, Marília, que ainda vai entrar, né, para participar virtual diretamente desse bate-papo. Agradeço a todas as pessoas que estão, né, de alguma maneira, nos ouvindo nesse momento, e às pessoas também que, porventura, venham acompanhar isso depois no YouTube, ou coisa do tipo. Né? E ao agradecer aqui ao Osmar, ao Lourival e à Marília, eu agradeço ao Espaço Marx e todas as pessoas envolvidas nessa live, nessa atividade. É para mim uma alegria muito grande poder estar de volta, ainda que não pessoalmente, né, nos bate-papos com o Osmar. Tive em Campo Mourão, há uns 6, 7 anos atrás, Osmar? Acho que mais, né? Já faz um bom tempo. Faz um bom tempo. Foi uma visita muito prazerosa, foram debates muito bons, né? Espero que a gente possa, daqui para frente, ou por essas, né, ferramentas virtuais ou presencialmente, ainda trocar muita figurinha. Né, feitos os agradecimentos, eu vou direto para o tema, porque, né, eu preparei aqui alguma coisa que vai levar uns 20, 30 minutos, além de 2 horas e meia de conversa. Então, eu tenho esse problema grave dessa minha incontinência oral, então eu vou tentar me ater ao máximo possível às minhas anotações, para não perder o foco e não me estender. E aí a gente segue depois para o debate, espero que, né, a gente possa fazer uma troca de ideias de figurinha bem intensa. Bom, Estado, capital e pandemia é um tema difícil. Muito difícil. Principalmente
Porque, à primeira vista, não para todos e todas nós marxistas, ou que de alguma maneira estão vinculadas com a teoria social, mas para uma parte grande das pessoas, o Estado, o capital e a pandemia são coisas desvinculadas. E a minha ideia aqui vai ser tentar mostrar não as conexões que se estabelecem, porque eu não teria tempo e não tenho competência, mas algumas pistas para entendermos como, ao invés de coisas separadas, pandemia, Estado e capital são coisas inteiramente articuladas. Inteiramente articuladas. A ponto de eu poder dizer que nós não vivemos uma pandemia biológica, ou viral, ou meramente do ponto de vista da saúde biológica. Nós vivemos uma pandemia social, e esse é o argumento que eu pretendo, né, trazer aqui e discutir aqui. Eu também vou fazer esforço para não falar rápido, porque eu me empolgo e saio falando. Eu vou tentar aqui sentar em cima das minhas mãos, para não ficar gesticulando, que eu sei que atrapalha, mas, né, eu sou de família italiana, então complica um pouco não falar junto com as minhas mãos. Mas vamos lá. Bom, falada da dificuldade do tema, eu preciso também colocar a urgência de discutirmos esse tema. A humanidade está à frente, possivelmente, a uma das maiores crises que já viveu. Essa crise, essa pandemia proporcionada pelo Covid-19 é algo que tomou proporções imensas, assustadoras, aterradoras, e está exterminando uma quantidade enorme de pessoas nos dados oficiais e muito maior ainda no que está subnotificado. E a grande maioria dessas pessoas que estão morrendo, ainda que haja gente que diga que esse é um vírus policlassista, que é um vírus que não faz distinção social, isso não é verdade. Porque morre muito mais gente da classe trabalhadora. Seja esta classe trabalhadora aquela que está diretamente trabalhando, seja essa classe trabalhadora aquela que está desempregada, seja essa classe trabalhadora, inclusive, aquela que não se vê como classe trabalhadora. Seja porque entende-se como patrão ou patroa de si próprio, que é um microempreendedor, uma microempreendedora individual que está na rua, se lascando e arriscando a vida contra o vírus para garantir a vida contra a fome. Né? Vamos, faladas, então, da dificuldade e da urgência, vamos para o tema. Para discutir, então, capital, Estado e pandemia, eu vou pressupor aqui duas categorias, duas noções, duas formulações bastante importantes, que eu não vou poder aqui, senão apontar a compreensão, e se for do interesse de alguém, a gente volta no debate para explicar o que eu entendo. Mas essas duas noções são a noção de trabalho e a noção de trabalho alienado. Entendendo aqui a noção de trabalho como aquela relação que seres humanos estabelecem com a natureza para transformar a natureza e gerar objetos úteis para a satisfação de suas necessidades. Isso aqui, por exemplo. Há quem possa pensar que isso aqui é água natural. Não, isso não é água natural. Isso é uma água que está nessa garrafa por conta de trabalho, a extração dela é fruto do trabalho, a manutenção das nascentes limpas para que essa água não se contamine é produto do trabalho, a circulação, o transporte, a comercialização é tudo produto do trabalho, ainda que a água possa ser um elemento natural. Bom, trabalho, então, essa relação que seres humanos estabelecem com a natureza, transformando a natureza para gerar produtos que vão satisfazer as suas necessidades. Perfeito. Eu queria destacar nessa relação, que eu não vou discutir todos os infindos e infinitos e extremamente complexos processos que a constituem e que delas dobram, eu quero destacar uma única coisa. Na relação de transformação, na qual o ser humano atua sobre a natureza e gera um produto que vai satisfazer a sua própria necessidade, portanto, nessa relação de trabalho, está inclusa uma relação específica de propriedade, ou, melhor dizendo, uma relação de propriedade. O que significa isso? O ser humano transforma a natureza e gera um produto que vai satisfazer a sua necessidade. Há entre o ser humano que produz e o produto uma relação de propriedade. Aqui, essa relação de propriedade, em termos gerais, porque ela pode ser tanto a relação de propriedade do ser humano que produz, ter a propriedade individual e direta sobre o produto do seu trabalho, um conjunto de seres humanos trabalhando para que o conjunto de seres humanos sobreviva, portanto, numa relação de propriedade igualitária ou numa relação de propriedade privada, onde todos e todas as pessoas que produzem perdem este produto do seu trabalho que tem propriedade, que passa a ser de propriedade de uma única pessoa. Todas essas três formas são relações de propriedade. O que eu quero destacar, então, é que na relação de transformação da natureza, chamada trabalho, está inclusa, está implícita, é constitutiva uma relação de propriedade. Em outras palavras,
na transformação da natureza, está contida a relação de propriedade com o produto dessa transformação. Ou, falando em termos mais amplos, na relação econômica de transformação da natureza, porque a noção ampla de economia diz respeito à produção material, trabalho. Então, na relação econômica da transformação da natureza, está presente e implícita uma relação política, aquela que se coloca como a propriedade do produto do trabalho. Aqui eu estou simplificando, não vai dar tempo de explicar, se for o caso, a gente volta no debate. Essa relação, então, ou esta dimensão da relação de propriedade, essa dimensão política, olá Marília, essa dimensão de propriedade inerente da relação de transformação da natureza é aquilo que Mésaros, por exemplo, chama, no Teoria da Alienação em Marx, de segundo sentido da liberdade. O Mésaros estabelece 3 sentidos da liberdade humana. Esse seria o segundo, que o Lukács vai chamar, por exemplo, a analogia do ser social, de posições teleológicas secundárias, e que o Marx vai chamar, junto com o Engels, num trecho suprimido do manuscrito da ideologia alemã, de trabalho de seres humanos sobre outros seres humanos. Aqui, né, na edição que nós temos em português, aparece trabalho de homens sobre outros homens. Eu me recuso a verter a palavra Mensch em alemão para homens, é o gênero neutro. Mann, Mädchen e Mensch, eu verto para ser humano. Tá? Caio, eu me recuso a expressar o gênero humano a partir do termo homem. Feitas essas considerações, né, da relação de trabalho, da transformação da natureza e da inerência da relação de propriedade à transformação da natureza, passamos agora para a noção de trabalho alienado. O trabalho alienado é aquele trabalho dentro do qual os seres humanos produzem, transformam a natureza e geram um produto, mas este produto não pertence a estes seres humanos que o produziram. Isso significa que, em determinado momento da história social dos seres humanos, se estabelece, se interpõe entre a relação de produção e o produto um obstáculo. E o produto se separa do produtor, de maneira que, entre a própria ação de produzir e o produto, estabelece-se uma cisão monumental que chega, inclusive, eu estou dando um salto para fazer um exemplo aqui, chega, inclusive, a tornar possível com que o produto do trabalho oculte, ou a mercadoria oculte, a condição ou a característica de ser produto do trabalho humano. Para quem está reconhecendo, eu estou trazendo a noção de alienação do trabalho e atando ela à noção de fetichismo da mercadoria. Na leitura que eu faço, o fetichismo, a compreensão do fetichismo é impossível sem a compreensão da teoria da alienação. Bom, perfeito. Se em determinado momento da história, então, uma separação, estabelece-se essa separação entre o ser humano e o próprio trabalho, as formas Estado, não as formas de Estado, as formas Estado, são coisas diferentes, representam formas históricas, específicas, concretas, de cristalização, de enrijecimento, ou, se preferirmos, de institucionalização desta separação. Qual? Entre ser humano e produto do trabalho. Em última instância, as formas Estado que a humanidade foi produzindo, desde as mais rudimentares às mais complexas, configuram, então, formas dentro da superestrutura jurídica de cristalização dessa relação de separação entre produto do trabalho e ser humano que produziu. Em outras palavras, retomando uma discussão que nós acabamos de fazer, as formas Estado, então, acabam por representar a cristalização, ou essa institucionalização, não gosto muito dessa palavra, mas vá lá, a cristalização da separação entre produto e trabalho, a cristalização da separação entre base e superestrutura. Mas veja, essa é uma cristalização de uma separação do ponto de vista analítico para nós aqui. Porque essa forma de separação é, na verdade, o estabelecimento de uma relação de separação. Se for o caso, eu volto nisso. Porque precisa ficar claro que se produto do trabalho e trabalho estão apartados, essa é uma relação que se estabelece entre produto do trabalho e trabalho. É uma relação histórica que se estabelece, que cria uma cisão. Então, quem produz, não leva. Quem planta, não come. Quem costura, não veste. Quem constrói, não mora dentro. Essa é uma relação, inclusive de propriedade, em relação aos produtos do trabalho humano. Perfeito. Dito isso, que então as formas Estado configuram-se como cristalizações das relações entre base material
e superestrutura, ou melhor dizendo, entre base material e controle social, é importante destacar também que essa cristalização acaba sendo a cristalização da separação entre as esferas da economia e da política, como se pudesse haver uma tal separação. Entretanto, as formas de Estado constituem-se como maneira humana e historicamente constituídas de consolidação ou de cristalização dessas separações. É por isso, eu entendo, que se as formas de Estado representam o apartamento entre a economia e a política, as esferas da economia e a política, que o Marx vai afirmar tão ácida e ironicamente que o Estado é, abre aspas, o resumo oficial da sociedade. Se a sociedade na qual nós vivemos é uma sociedade da separação entre trabalho e vida, entre ser humano e produto, entre ser humano e natureza, entre economia e política, entre vida e controle social da vida, o Marx vai dizer que o Estado é o resumo oficial dessa sociedade. Bom, e o Estado moderno é a forma mais elaborada e mais acabada de controle social específico do capital. Bom, se o Estado moderno é a forma mais acabada de controle social do capital, o que é, então, capital? É importante diferenciar aqui, né, o Lorival toca nisso quando ele faz o começo da fala dele, que há uma distinção importante que precisa ser estabelecida entre capital e capitalismo. Capital e capitalismo não são a mesma coisa. Tá? Se for o caso, no debate eu discuto. Isso é uma formulação que é muito conhecida no Mesaros, mas ela é uma formulação do Marx, em quem o Mesaros bebe para tentar desenvolvê-la, de alguma maneira desenvolvê-la. Mas é uma formulação marxiana. Bom, eu aqui vou entrar na seguinte questão. Em linhas muito gerais, o que é o capital? O capital é uma relação de metabolismo social. O que significa uma relação de metabolismo social? Essa também é uma formulação marxiana. O Marx cria essa metáfora para explicar o corpo social, a estrutura social, como um organismo que estabelece uma ordem de metabolismo para manter-se vivo como estrutura social. De modo que o Marx vai chamar a estrutura do capital de metabolismo, mas não um metabolismo de natureza natural ou de natureza biológica, mas sim um metabolismo social. Dito que é este metabolismo, inclusive ele próprio, produto do trabalho dos seres humanos. Quando eu falo trabalho humano, eu estou incorrendo numa redundância. É tal qual sair para fora, cair para baixo, subir para cima, homem, burro. Trabalho só pode ser humano. E onde há ser humano, há trabalho. Entretanto, eu repito aqui, trabalho humano por uma questão de ênfase pedagógica. Perfeito? Legal. Vamos lá. O capital, então, é uma relação de metabolismo social, mas uma relação de metabolismo social fundada, calcada, ancorada naquilo que aqui a gente chama, muito grosseiramente, de relação de valor. Uma relação de valor. Já explico o que é isso. E esse sistema de metabolismo social do capital, que se funda numa relação de valor, tem ou se efetiva no que nós conhecemos como modo de produção capitalista. Em outras palavras, o capital é uma relação social geral e o capitalismo é uma forma histórica concreta de realização desta relação geral. O modo de produção capitalista não apenas é uma forma de realização da relação metabólica do capital, é a forma mais avançada e mais desenvolvida da relação de sócio-metabolismo do capital ou da relação de valor. Bom, a relação de valor, que aqui vai ser nomeada, eu vou explicar um pouquinho melhor agora, como a extração de mais valor, em algum momento eu volto nisso rapidamente daqui a pouco. Essa extração de valor, ela é tornada possível na nossa estrutura social pela produção de mercadorias. Entretanto, aqui eu preciso fazer um parênteses. A produção de mercadorias não é exclusiva da lógica capitalista. A produção de mercadorias muito antes do modo de produção capitalista na história da humanidade. Entretanto, o modo de produção capitalista caracteriza-se não pela produção de mercadorias, mas pela universalização e absolutização da produção de mercadorias. O que diferencia a produção de mercadorias capitalista da produção de mercadorias feudal, por exemplo, é que no feudalismo, aquilo que do produto do trabalho transformava-se em mercadoria estava na franja, estava na beirada, era a sobra. No capitalismo, só se produz mercadorias. Eu não troco o que sobra. Eu sobro se eu troco. O que eu quero dizer com isso?
Eu não produzo mais uma quantidade de coisas para minha sobrevivência, ou o grupo produz para sua sobrevivência, e sobrou um pouco, comercializa essa sobra. Produz-se, por exemplo, só celulose, só bauxita, e da venda da celulose, da bauxita, eu compro comida, bebida, moradia, etc, etc. Então, a produção de mercadorias, de excedente que é destinado à troca, passa a se constituir a alma. Entretanto, ainda não é isso o que define o modo de produção capitalista. O elemento definidor do modo de produção capitalista é a produção do mais-valor ou da mais-valia. Então, a diferença, inclusive, é que no modo de produção capitalista, aquela mercadoria, a sua produção tem por horizonte a geração do mais-valor, ou a alimentar aquela relação de valor que é o elemento que funda a lógica do capital. Então, o capital apenas sobrevive como relação de valor, uma vez que produz mais valor, arranca, suga, citando Marx aqui, como um vampiro, trabalho da classe trabalhadora, e deste trabalho sugado e não pago à classe trabalhadora é que o capital continua a existir como uma relação de metabolismo social. É um organismo que precisa sugar a alma da classe trabalhadora para manter-se viva. Perfeito. Capital como relação social, fundado na extração do valor, na extração do mais-valor, que se efetiva por meio do modo de produção capitalista, modo de produção esse que se caracteriza pela universalização da produção de mercadoria. Agora, a mercadoria é o produto por excelência do trabalho alienado, aquele trabalho que gera um produto que não pertence ao seu trabalhador ou à sua trabalhadora, ao seu produtor ou sua produtora. A extração de mais-valor, contudo, ela é imensamente potencializada na relação do trabalho alienado, que gera mercadorias destinadas à troca. Essa extração de mais-valor, ela é imensamente potencializada pela manipulação de dois grandes elementos que incidem diretamente sobre a produção de mercadorias, sobre o trabalho, portanto, que são a jornada de trabalho e a maquinaria. E o capital sempre disputou a ferro e fogo, inclusive por meio do Estado, nós vamos ver isso em alguma medida no nosso bate-papo, mas certamente no debate, inclusive, principalmente por meio do Estado, o capital sempre disputou a jornada de trabalho e a maquinaria contra a classe trabalhadora. Ok, tudo bem. Estado, capital, perfeito. Estado como institucionalização ou cristalização da separação entre trabalho e vida, entre economia e política. Ok, capital como uma relação social que se efetiva por meio do modo de produção capitalista e disputa com a classe trabalhadora a jornada e a maquinaria. E a pandemia? Antes da gente entrar na discussão sobre a pandemia, eu gostaria de fazer mais alguma retomada rapidinha sobre a relação entre jornada de trabalho e maquinaria. Bom, para poder discutir isso, eu gostaria de puxar o começo ou os primeiros anos da Revolução Industrial na Inglaterra, século XIX, 1850, por aí. As jornadas de trabalho de homens, mulheres e crianças, mas principalmente mulheres e crianças, há relatos de crianças de 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos, trabalhando, às vezes, de fraldas, em cima de bancos, em cima dos teares. Crianças que, de tanto trabalhar, dormiam, caíam no tear e as lâminas do tear cortavam seus pescoços. Jornadas de trabalho de homens, mas principalmente mulheres e crianças, no começo da jornada, nos primórdios da Revolução Industrial, chegavam a 12, 14, 16, às vezes até 18 horas de trabalho, com raros intervalos para banheiro e para alimentação. Há relatos, inclusive, de crianças que, se terminado o seu turno de trabalho, voltassem para casa para dormir e trocar de roupa e voltassem no início do seu turno de trabalho, conseguiriam dormir, tendo que andar da fábrica à sua casa 1 hora ou 1 hora e meia. As crianças tinham, então, um intervalo de 5 horas, do fim de uma jornada para o início de outra. De modo que crianças dormiam embaixo dos teares, em caixotes. Crianças costumavam morrer asfixiadas pelo vapor e pela fumaça da indústria, né, da máquina a vapor, tendo que dormir nas fábricas porque não dava tempo de voltar para casa. Essa relação com a jornada de trabalho
A essa jornada de 14, 16, 18 horas estavam aliadas condições, como eu já indiquei algumas, sub-humanas, extremamente violentas de trabalho. Em decorrência do desenvolvimento das forças produtivas, o que significa isso? Avanços tecnológicos, avanços científicos, avanços de gestão no trabalho, foram paulatinamente proporcionando um imenso aumento da produtividade dentro da fábrica capitalista pós-revolução industrial. Esse imenso avanço na força produtiva do trabalho, imenso avanço na produtividade, ele expulsou, por um lado, imensas quantidades de trabalhadores e trabalhadoras do mercado de trabalho. Uma máquina que entrava numa indústria diminuía, às vezes, na metade o seu número de trabalhadores e trabalhadoras e produzia, às vezes, 2, 3 vezes mais. Por outro lado, além de expulsar uma quantidade imensa de homens e mulheres dos seus postos de trabalho, esses avanços das forças produtivas também criaram, para aqueles e aquelas que permaneciam trabalhando, uma exploração e uma intensificação do trabalho monstruosas. As lutas que a classe trabalhadora começou a organizar e articular a partir dessa situação na qual foi colocada pela indústria capitalista, começaram a se canalizar em direção à regulamentação da jornada de trabalho, jornada de 12 horas, veja, lutar por uma jornada de 12 horas, uma jornada de 10 horas. Seria curioso, se não fosse trágico, que a história se repete, como dizia Marx, citando Hegel, no segundo parágrafo do 18 Brumário. Hegel disse em determinado momento que a história se repete, por assim dizer, 2 vezes. Só se esqueceu de dizer a primeira como tragédia, a segunda como farsa. Eu gostaria de saber se a primeira é tragédia, a segunda é farsa, o que é que nós estamos vivendo agora, vendo as jornadas de trabalho de 16 horas, 14 horas, de motoboys, de entregadores e de entregadoras, que às vezes não podem ir ao banheiro, porque senão perdem entregas. Tem a farsa, tem a tragédia. Bom, criem o gênero literário suficiente para explicar o que nós estamos vivendo. Talvez ainda não exista. Bom, as lutas da classe trabalhadora, então, canalizaram-se, depois de muita disputa, muito processo formativo, muita constituição na porrada, na luta, na violência da consciência de classe, canalizaram-se em direção à luta pela regulamentação da jornada e pela regulamentação das condições de trabalho. Essa luta da classe trabalhadora por jornada de não mais 18 horas, mais 12, com esse trabalho minimamente decentes contra aquele vilipêndio, aquela situação aviltante que são relatadas pelos inspetores de fábrica inglês do século XVIII, era tida pelo capital, pela burguesia, que são os grandes burgueses, as grandes burguesas são as personificações do capital. Era tida ou era anunciada pelo capital como a ruína da indústria e da produção, ou, nas palavras desses distintos senhores e dessas distintas senhoras, a ruína da sociedade. Por que sociedade, entre aspas? Eu não sei quem de vocês assistiu ao filme O Jovem Marx, mas tem uma cena no filme O Jovem Marx que é divertida. O Marx, o Engels e a Mary Burns estão fugindo da chuva e eles acabam se protegendo da chuva no clube que o pai do Engels frequentava e que o Engels, quando era mais novo, ia, que é um clube da alta elite inglesa. E na hora que eles estão para sair, sai um senhor grande burguês e começa a discutir com eles. Aí o Marx pergunta, vocês empregam crianças, né? Ele falou assim, claro, se nós não fizermos isso, a sociedade vai acabar. Aí o Marx fala assim, isso que você chama de sociedade, eu chamo de relações de produção existentes. Quando a classe trabalhadora começa a lutar por melhores condições de trabalho e de vida, a burguesia diz, isso vai acabar com a sociedade. Ou seja, vai acabar com o nosso privilégio de classe em relação ao trabalho de vocês. O que é importante de destacar aqui, que esse é o ponto central que eu entendi como sendo central para nós discutirmos hoje. Quando a classe trabalhadora, enfim, por meio de muitas lutas, conquista essa regulamentação da jornada, a regulamentação das condições de trabalho, o grande capital consegue reverter esse quadro de ruína da produção ou de ruína da sociedade. E isso é de suma importância. Na leitura que eu faço, por exemplo, do capítulo da Maquinaria e Grande Indústria, esse é o grande pulo do capítulo. O que significa isso? Quando o capital se vê obrigado
a regulamentar a jornada de trabalho, a regulamentar salário, a regulamentar condição de trabalho de jovens, homens, mulheres e crianças, proibindo o trabalho noturno de mulheres, proibindo o trabalho de crianças até certa idade. O capital, ao invés de encontrar a sua ruína, consegue, por intermédio dos avanços nas forças produtivas, com o apoio da ciência, consegue reverter essa conquista da classe trabalhadora em um imenso crescimento da sua produtividade. O que indica que essa luta da classe trabalhadora profundamente vital para a sobrevivência da classe trabalhadora e para suas condições, inclusive de vida, de luta e de consciência de classe, ao invés de levar à ruína do capital, levou o capital a um salto quantitativo e qualitativo na sua produção. Agora sim eu chego na pandemia. Ou antes, ainda. Eu vou tentar traçar aqui uma noção mais ampla da pandemia, tomando aqui esse processo não apenas como algo ocasionado por um vírus, por uma bactéria, alguma determinada doença, mas sim alguma ordem de grande distúrbio na vida social. Colocado, por exemplo, por grandes desastres naturais, secas, chuvas, inundações, que podem criar um grande colapso, grandes desastres naturais, entre aspas, sempre, já vou explicar por quê, grandes guerras que também criam momentos de grande peculiaridade na produção social, momentos de fome oriundas de guerra em determinados lugares, onde a produção é interrompida, ou desastres naturais que interrompem ou em algum momento exterminam a produção alimentícia, ou alguma escassez de matéria-prima de alguma natureza, como, por exemplo, quando há a guerra norte-sul nos Estados Unidos, a produção de algodão no sul se interrompe, ou praticamente, e a Inglaterra perde o principal fornecedor de algodão para sua indústria têxtil. Quem conhece essa discussão deve de lembrar que, uma vez que a Inglaterra perde o fornecedor de algodão de qualidade que tinha e passa a receber apenas refúgio, muito rapidamente a grande indústria descobre que, jogando solventes num algodão de péssima qualidade, ela conseguia transformar esse algodão em um tecido, a ponto de vender com grande margem de lucro uma tonelada de tecido pelo mesmo preço que pagou em uma tonelada de refúgio de algodão. Isso para dizer que, por exemplo, uma guerra que interrompe a produção da principal matéria-prima da indústria têxtil, ao invés de gerar um colapso da indústria têxtil, obrigou a indústria têxtil a se reinventar e encontrar formas de lucrar ainda mais em uma situação de adversidade. Eu preciso explicar aqui que eu tenho essa ideia de tragédias e desastres naturais, entre aspas. Por que sempre entre aspas aqui na minha fala? Porque, do ponto de vista da relação natural, não há ponto do planeta que não esteja já profundamente influenciado, ou no qual a natureza já não esteja profundamente influenciada pelo trabalho dos seres humanos. A temperatura da água, a temperatura do ar, o índice de carbono no ar, etc, etc, etc. E quando sobe 1 grau a temperatura da água num oceano, por exemplo, numa região inteira, toda a fauna daquele lugar se modifica. Os peixes que ali existiam migram para águas mais frias, peixes de outros lugares passam para essa água, o que gera um desequilíbrio natural imenso. Entretanto, esse desequilíbrio natural não é naturalmente causado. Ele é um produto da ação humana que levou a natureza a uma resposta. Em outras palavras, é óbvio que há uma base natural e biológica nessas tragédias. Entretanto, essa base natural e biológica, ela é socialmente circunscrita. A temperatura média do planeta não está subindo por conta da gente estar chegando, por um acaso, mais perto do Sol por causa de um tropeço na órbita da Terra. Isso é ação humana, isso é carbono na atmosfera, isso é destruição da camada de ozônio. E isso é produto do trabalho, é produto da indústria. Então, mesmo essas tragédias naturais, esses grandes desastres naturais, precisam ser entendidos na relação da base natural e biológica que possuem com a dimensão social que lhes impulsiona ou não. Isso é de suma importância.
O que eu quero enfatizar com isso? Eu já vou caminhando para o final. Nessa relação social que circunscreve esses grandes desastres naturais, tal como antes na história do capital, tudo aponta para o fato de que o capital, mais uma vez, terá sucesso em usar este desastre natural, agora, no caso, a pandemia do Covid-19, em seu próprio favor. Um exemplo. O trabalho por aplicativo, o trabalho por plataforma, ele não é uma invenção ou um produto da pandemia. Esse é um processo que já vem em curso há bons anos, talvez boas décadas, os primórdios disso. Isso já vinha num fluxo crescente de intensidade, uma curva importante. Entretanto, na pandemia, com o isolamento social e a quarentena, o trabalho por plataforma explode e alça uma curva de ascensão nunca antes vista. Se eu pudesse brincar com a ideia, dura e cruel até, eu brincaria. As formas de trabalho que convêm ao capital estão dando metástase durante a pandemia. Mas e o Estado nessa conversa toda? Com uma roupagem mais cuidadosa, mais, entre 1 trilhão de aspas, humana, mais preocupada, ou escancaradamente escabrosa, monstruosa, desumana, como é o nosso caso no Brasil, todos os Estados-nação, todos, de alguma maneira, mais uma vez, com roupagens mais humanas ou mais monstruosas, ou melhor dizendo, com máscaras humanas ou desmascaradamente monstruosos, todos os estados estão, em grande parte, administrando a pandemia de modo a poder, o quanto antes, reabrir suas economias. O que significa regularizar a produção, regular a circulação e o consumo, de modo a retomar a relação, o funcionamento normal da relação de valor. Lembra da relação de valor lá do começo? É dela que eu estou falando. Eu penso que seja, em síntese, até agora, essa a ideia que o outro Antunes, o Ricardo Antunes, chama de pandemia do capital. Eu entendo que sejam vários desses sentidos, não só outros, mas esses os sentidos que ele pretende quando ele diz: vivemos uma pandemia do capital. Em primeiro, porque o capital é inerentemente destrutivo. E ele é destrutivo não apenas da natureza natural, ele é destrutivo da natureza humana. Homens e mulheres perecem sob o capital para manter a relação de valor funcionando. Homens e mulheres são triturados como mera graxa da engrenagem do capital. 2. Em meio à devastação, à fome, à guerra, à doença, as tais pragas bíblicas, o capital alça saltos qualitativos importantíssimos no seu próprio processo de valorização. Desse ponto de vista, tenho dificuldade em imaginar que, entre aspas, porque isso não é uma fala minha, está recorrentemente aparecendo por aí, sairemos melhores dessa pandemia. Primeiro, sairemos quem? Quem é que vai ter condição de sair vivo dessa pandemia? Essa é uma possibilidade, em primeiro lugar, de classe. Quem é que tem condição de estar em casa hoje? Quem é que é obrigado ou obrigada a enfrentar o vírus para não enfrentar a fome? Esse é um recorte de classe. Então, sairemos melhor ou não desta pandemia? Primeiro é preciso perguntar, sairemos quem, cara pálido? Quem sairemos? E sairemos dessa pandemia, se e quando sairmos, certamente do ponto de vista do capital para entrar em outra. Não se esqueçam da gripe H1N1. Que foi também uma pandemia, conseguiu ser contornada, não sem esforço, mas com menos
com menos virulência do que essa. Agora, imaginem um degrau entre o H1N1 e o Covid-19. Qual vai ser o próximo? Qual vai ser o próximo? E, se o capital, o sistema do capital, aquela relação metabólica fundada na extração do valor, que se efetiva por intermédio do modo de produção capitalista, que consegue extrair mais valor por meio da produção de mercadorias, tornada possível pelo trabalho alienado, que manipula jornada e maquinaria, que manipula a ciência a seu favor, e que disputa com a classe trabalhadora, sugando como um vampiro do sangue da classe trabalhadora o valor do qual se nutre. Se o capital é por natureza destrutivo, ou nós, humanidade, classe trabalhadora, destruímos o capital, ou seremos pelo capital destruídos. Se o que nós estamos visualizando agora no mundo é uma tragédia sem precedentes, é só a luta organizada de homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, para rumar para além do capital, porque sem rumar para além do capital, cairemos de pandemia em pandemia. E entre pandemias, teremos as engrenagens moedoras de carne do capital, no seu fluxo normal, se incumbindo de arrancar-nos gota a gota, como vampiro, o pouco sangue que nos restou entre uma pandemia e outra. A única forma de enfrentar isso é a luta. A única forma de enfrentar isso é a organização da classe trabalhadora. 38 minutos, acho que eu nunca consegui fazer isso. Muito bem. Religiosamente, cumpriu com o tempo combinado, Caio. Vocês me ouvem bem? Bom, queria agradecer aqui a presença das várias pessoas que estão nos acompanhando aqui, alunos, professores. Mandar um abraço aqui para o professor Leonir Borges, que trabalha a disciplina de economia política, que o Caio deu uma contribuição aí fenomenal para a crítica da economia política, né, que é a disciplina que eu leciono no curso de pedagogia, e o professor Leonir está me substituindo nesse momento, então, assim, de extrema contribuição. Tem algumas perguntas das pessoas que estão nos acompanhando no chat, depois eu queria formular uma, mas aí vamos priorizar as pessoas que estão acompanhando a nossa discussão, primeiro eles, depois nós. Marília, você anotou aí, quer ler a pergunta? Então, eu queria primeiramente, né, me desculpar aí pelas falhas tecnológicas, né, eu tive um atraso, enfim, Caio, quero agradecer imensamente, né, a sua pronta disponibilidade em estar partilhando aí dos seus estudos. E assim, Osmar, para mim não está aparecendo as perguntas aqui, não sei se... Para mim está aparecendo. O que o pessoal está fazendo. Para mim apareceu. Loival. Então, Loival, manda aí duas perguntas para o Caio. Eu tentei aqui sintetizar as perguntas que foram colocadas, que apareceu aqui para mim, com umas que eu já estava pensando em fazer, uma pelo menos, mas enfim. Duas colocações foram colocadas, Caio. Uma no sentido de, talvez, né, dentro aí do possível, falar um pouco mais sobre a conceituação da forma Estado, né? E uma outra questão que foi colocada também, com relação às violências, né? Sobre as violências, conforme foi colocado, sobre a classe trabalhadora, que já vem acontecendo historicamente, né? Ou seja, antes, durante e provavelmente posterior à pandemia. São essas duas questões em síntese aqui, a princípio, porque tomar cuidado com o tempo, né? Como que vocês querem fazer? Fazemos essa e outro bloco depois, ou já vamos fazer um bloco? Porque às vezes as questões, elas se entrelaçam. Acho que pode responder essas duas, tá. E aí a gente faz um outro bloco depois. Tá bom. Bom, eu vou tentar fazer um esforço aqui para não falar mais 40 minutos, embora as questões sejam difíceis, né? E eu agradeço as questões, né? Não sei o nome das pessoas que formularam, imagino o Lorival deve ter pego várias e fez uma síntese.
Mas agradeço a todos e todas que formularam perguntas. Né? Eu gostaria de começar o debate retomando um ponto com o qual o Osmar abre a conversa. Ele diz uma fala do reitor da universidade, dizendo que o ensino remoto é um sucesso. Bom, eu não ouvi essa fala do reitor, tampouco conheço de perto a realidade, né, da universidade na qual vocês trabalham, mas pelo que me lembro, ela tem vários campos avançados, campos na abertura do Reúne, com muito pouca estrutura, etc, etc, etc. Levando em consideração a realidade desigual e combinada brasileira, um ensino à distância ser um sucesso só pode significar que ele é um absoluto fracasso. De 2 pontos de vista principais. É 200, vou pegar 2. O primeiro, do ponto de vista da tecnologia que nós dispomos, do ponto de vista da desigualdade de acesso digital, ou seja, o recorte de classe dos nossos alunos e alunas, dos nossos estudantes e das nossas estudantes, impede com que uma parte dessas pessoas possa sequer ter o acesso, seja pela ausência de aparelhos, sejam telefones, sejam computadores, seja pela ausência de um plano de internet que permita navegar com uma quantidade de dados suficiente. E em segundo lugar, e aí talvez esteja o elemento que seja mais importante de chamar atenção, porque essa desigualdade de acesso digital, ela já é bastante debatida. O ensino à distância, quando ele é um sucesso, significa que ele substitui trabalho vivo. E uma aula gravada que eu dou, que o Osmar dá, que o Lorival dá, que a Marília dá, ou um semestre gravado de nossas aulas, significa este semestre reproduzido, semestre a semestre, e o nosso trabalho realizado apenas uma única vez. Desse ponto de vista, tal qual nas universidades, nas faculdadecas, portas de quintal e fundo de casório, lá de São Paulo, que demitiram 120 professores para colocar robôs para corrigir, significa que um ensino à distância, um ensino remoto de sucesso, é o ensino de sucesso na destruição de postos de trabalho de homens e mulheres que vivem da carreira docente. Dito isso, vamos pegar a ideia de forma e estado. Essa discussão sobre forma alguma coisa, ela é interessante porque ela é uma conceituação abstrata. O que significa uma conceituação abstrata? Primeiro, não é um termo pejorativo. Tudo bem? Abstrato é aquilo do qual você retira, em parte, a especificidade concreta. Vou dar um exemplo. Trabalho, aquela discussão, aquela noção que eu trouxe de trabalho. Relação de transformação de natureza, na qual o ser humano produz um produto que vai satisfazer uma necessidade humana. Isso é uma relação abstrata. É uma relação geral. Que, em última instância, não existe enquanto tal. A relação de transformação de natureza que gera um produto útil, e produto útil é aquele que satisfaz uma necessidade, só existe concretamente. Quando eu falo, por exemplo, da agricultura, da pesca, do pastoreio, da construção civil, da pintura. Quando um homem ou uma mulher pinta, esse homem, essa mulher está transformando a natureza para gerar um produto que vai satisfazer uma necessidade. Aspas. Provenha esta necessidade do estômago ou da imaginação, dizia um advogado alemão bastante fora de moda, na primeira página do seu maior trabalho. Bom, essas noções mais gerais, elas são, portanto, categorias mais abstratas, que precisam ser compreendidas na sua especificidade concreta. Quando esse mesmo advogado alemão, já bastante fora de moda, diz forma alguma coisa, ele não está falando da forma específica. Por exemplo, forma de Estado. Formas de Estado. Você tem um Estado medieval, você tem um Estado absolutista, você tem um Estado moderno, você teve o Estado soviético. São formas de Estado diferentes. Mas cada uma destas formas específicas de Estado possuem elementos comuns. Elementos estes que caracterizam, a partir de cada uma, com suas especificidades, o que seria a forma tracinho Estado. Então, forma de Estado é uma coisa, forma Estado é outra. Por exemplo, o Marx fala em forma mercadoria. Um copo é uma mercadoria. Uma garrafa d'água, essa aqui, ó, é uma mercadoria. O Capital do Marx é uma mercadoria.
Esse notebook, por meio do qual eu estou falando com vocês, é uma mercadoria. Essa camisinha bonitinha que eu estou usando é uma mercadoria. Aqueles negocinhos ali atrás é tudo mercadoria. Só que esses são mercadorias específicas. O que há de comum entre todas essas mercadorias e entre essas e todas as outras possíveis e imagináveis? Elas são mercadoria. Então, cada exemplar destes é um exemplar específico da forma mercadoria. E a ideia geral de mercadoria, a forma mercadoria, está presente nesses elementos. Quem gosta de filosofia deve ter visto que aí tem determinada matriz teórica, que tem, né, um nome aparentado com uma obra importante do Hegel, não inventou porra nenhuma. Desculpa. Não posso, né? Não inventou absolutamente nada. Você não pode falar isso, cara. Não inventou absolutamente nada. Porque, a bem dizer a verdade, essa relação entre aquilo que constitui o elemento que é inerente a várias possibilidades históricas está presente na teoria social há muito tempo. Aliás, Osmar, eu sou calouro de filosofia, tá? Entrei agora. Não estou tendo aula, mas virei calouro de filosofia. Corajoso, hein? Ah, nem me fala, mas eu curto, eu estou adorando. Vamos lá. A ideia de forma-estado tem a ver com isso. Então é preciso compreender ao longo da história, veja, qual é a diferença importante quando Marx faz essa relação entre a forma, hífen, alguma coisa, e as suas manifestações históricas. Essa forma não vem antes da manifestação histórica na cabeça ou na consciência, que tal fenomenólogo resolveu inventar. Ela vem da apreensão de elementos comuns às ocorrências históricas concretas daqueles processos. Quando Marx fala em forma-estado, ele está analisando historicamente maneiras e estados que se constituíram em épocas históricas precisas, e analisando não só a organização interna, mas a função social, os mecanismos de ação e reação dessa forma específica, para dizer, entre este estado e aquele, ainda que com formas muito diferentes, existe um elemento comum. E na leitura que eu faço, e não é nada além disso, o elemento comum das formas, hífen, estado, é a manutenção da separação entre a vida e o controle da vida, ou entre a economia e o controle social. Economia aqui entendida como trabalho. O Estado erige-se do trabalho e volta e reincide sobre esse trabalho, mantendo-o rigidamente por meio de leis, levemente, entre 1 trilhão de aspas, por meio da educação, ou violentamente por meio da polícia, é que age para manter o trabalho na mesma maneira que o originou em outro momento. A ideia de forma, hífen, alguma coisa, na leitura que eu faço, passa por aí. E quando eu falo da violência da classe trabalhadora, veja, a violência da classe trabalhadora antes, durante a pandemia, perfeito. Agora, a violência contra a classe trabalhadora vem dos primórdios da divisão social do trabalho. Existe toda uma discussão sobre divisão do trabalho, que não dá para entrar aqui. Só que a divisão do trabalho tem 2 sentidos importantes. Primeiro sentido importante. A divisão do trabalho é inerente ao desenvolvimento do trabalho. Divisão do trabalho não significa divisão capitalista do trabalho. Isso é muito importante. Quando o trabalho se complexifica, o trabalho se desenvolve, ele se ramifica. Pescar é diferente de caçar. Caçar é diferente de plantar. Plantar na planície é diferente de plantar no morro. Plantar na lagada é diferente de plantar no seco. E a um único ser humano dominar a totalidade de trabalhos que se desenvolve é praticamente impossível. Então há uma dimensão da divisão do trabalho que é intrínseca ao trabalho, ou, se preferirem, ontológica. Agora, do ponto de vista da cisão entre produto do trabalho e trabalho, alienação do trabalho, a divisão do trabalho, numa passagem magistral do Marx, cada porção de trabalho cabe a um sujeito ou uma classe. Naquela passagem muito bonita da Sagrada Família, onde o Marx faz, olha, né, o sujeito é pastor, pescador, caçador ou crítico. E assim deve permanecer se não quiser perder seus meios de vida. O que significa isso? Que uma pessoa tem que pescar, a outra tem que caçar, a outra tem que pastorear e uma vai fazer crítica ou crítica de arte. Significa que para uma pessoa fazer crítica de arte de noite, alguém diferente dessa pessoa, ou outra classe, tem de ter caçado, pastoreado e pescado para os dois comerem. Essa noção de divisão do trabalho, ela é uma noção grosseiramente imposta por um binômio indissociável entre coesão ou coerção e consenso. A violência faz parte da exploração do trabalho de uma classe pela outra
desde os primórdios da humanidade. E aqui, classe precisa ser entendida em sentido amplo. Tem gente que vai dizer que antes do capitalismo existia classe, casta, estamento. Eu estou partindo da noção de classe que o Marx e o Engels trazem no Manifesto do Partido Comunista. A história das sociedades até hoje existente é a história da luta de classes. Aqui, classes são os dois conjuntos de seres humanos principais. Aquele que faz e não leva, aquele que leva e não faz. A relação entre um grupo maior que faz e não leva e um grupo menor que leva e não faz é permeada pela violência. Agora, se nós dermos um pulo e viermos na violência hoje, nós podemos falar da violência do trabalho, mas nós podemos falar da violência do desemprego. Eu, Caio, não sei, eu só consigo imaginar o quão violento pode ser para um pai ou para uma mãe ver seus filhos e filhas com fome e não poder, de maneira alguma, conseguir alimento para essas crianças. Eu imagino a ordem de violência, isso, eu passei um tempo da minha vida desempregado já. Eu conheço em parte isso, a dificuldade que é uma pessoa ter força de trabalho para despender e não conseguir encontrar quem a compre. E por conta disso, passar determinada ordem de necessidades, que pode ser menor ou muito maior, mesmo tendo condição, desejo e impulso para o trabalho. Isso é de uma violência monstruosa. Alguém, né, do alto de suas faculdades mentais, né, imensas, dizer que precisamos escolher entre direitos e emprego é de uma violência monumental contra quem trabalha, contra quem não trabalha. Seja não trabalha porque, né, não consegue emprego, seja não trabalha porque tem alguma condição que lhe impossibilita, ou seja não trabalha porque já desistiu de procurar emprego porque não consegue há anos, o tal do desemprego por desalento. Isso é de uma violência monumental. Agora, imaginem o que é um homem e uma mulher enfiada dentro de um capacete, com uma roupa de borracha e uma máscara, dirigindo uma motoca 12 horas por dia, 14 horas por dia. Ainda me vem uma cidade como São Paulo e faz um rodízio, dias pares, placas pares, dias ímpares, placas ímpares. Importante isso? Sim, mas proíbe o trabalho por entrega e garante o salário dos entregadores e entregadoras. Porque como é que você faz o rodízio dizendo que a figura não pode sair na rua, sendo que ela tem que trabalhar 14 horas por dia, 7 dias por semana para conseguir pagar o aluguel? Você vai proibi-la de trabalhar 4 dias na semana? Ou 3 na semana inversa? Como assim? Qual é a ordem de violência que nós estamos falando? É claro, existe a violência direta. Aquela pessoa que é mal avaliada no aplicativo e não ganha corrida, isso é violento. Não vou entrar aqui no mérito se foi justificado ou não, se a pessoa foi, não vem ao caso a peculiaridade. Aquela pessoa que recebe do seu gestor um e-mail dizendo assim, querido professor, querida professora, estás demitido porque agora um robô vai corrigir as provas que você fez. Isso é violento. Um patrão, homem, que assedia sexualmente uma funcionária mulher, abusa dela, toca nela, ou exige que ela faça coisas com ele para garantir o seu emprego no seguinte, é de uma violência indescritível. Trabalhar 14 horas para entregar comida para dondoca e para dondoca é de uma violência incrível. Nós precisamos entender que existe a violência que pega na carne, no couro e na alma dos seres humanos, individualmente falando, mas existe uma violência sexual. Existe uma violência... Aí Freud explica, né? Porque também passa por aí. Existe uma violência social que está subreptícia e que nós, às vezes, nem entendemos como violência. Vamos para o próximo bloco, senão eu me empolgo aqui, não paro nunca mais. Vamos então para o próximo bloco, e aí vamos tentar ver se a gente fecha desse, para a gente não se estender muito além daquele horário que nós combinamos. Lorival, tem uma pergunta do Aníbal e uma outra, você pode sintetizar aí, eu queria também fazer uma pequenininha para se articular, e a Marília também. Eu não estou... Vocês estão me ouvindo? Eu não estou conseguindo... Enfim, assim, eu estou conseguindo ter acesso, acho que não a todos, mas algumas informações, pelo que eu estou vendo aqui. Mas tem uma questão que foi colocada, que eu também queria colocar algo parecido, mas eu acredito que vocês também vão colocar, então você sintetizar ainda mais, que há uma problematização, que eu não sei o nome de quem, tá? Facebook, uma problematização com relação que a pessoa conclui assim, né? Vivemos em um esvaziamento dos movimentos, né?
Nesse sentido, acho que no Brasil, a partir de final de 70, né, tem uma reorganização dos trabalhadores, né, movimento sindical, né, dentre outros, no contexto aí de uma ditadura militar, e que isso de lá para cá, pelo menos me parece que foi esse o sentido que a pessoa quis dar aqui, isso vem, por alguns motivos, não apenas um, mas isso vem se esvaziando, né? Esse movimento vem se esvaziando, mas, por outro lado, né, as crises capitalistas e o seu descarregamento, né, sobre os trabalhadores, isso vem aumentando, né? Então, eu acredito que aqui a pessoa fez essa colocação, acho que é mais sentido que o Caio comentasse com relação a isso, né? Quais são, digamos assim, alguns dos motivos, algumas das causas que levou a esse esvaziamento dos movimentos sociais, né? Marília? Eu acho que ele pode responder a gente faz as perguntas todas, ele responde em bloco, seria isso? Ok. Caio, eu vou fazer uma questão que é uma preocupação minha, né? Eu componho a chapa do Sindunespar junto com o Osmar, e a gente tem algumas preocupações em relação à questão aí do IAD, e também contemplando algumas perguntas aqui que foram feitas, e acho que contempla, numa pergunta só, as questões que foram sendo levantadas. Foi lançado, né, tem sido lançado vários artigos, livros aí discutindo a questão da pandemia. E aí, um estudo muito bom, que eu gostei muito de ler, que foi o coronavírus e a luta de classes, inclusive tem um artigo do David Harvey, que é muito bom. E aí, esses autores, então, vão discutir a questão, né, da preocupação com essa pandemia. E eu achei muito interessante, assim, do uso da pandemia como um laboratório de controle social sobre as massas de trabalhadores. E aí, em outro recente artigo, enfim, a empresa Instagram, ela anuncia que as relações de trabalho jamais serão as mesmas e que elas, né, vai expandir aí o trabalho remoto. E a gente tem essa questão também bastante posta, muito latente aí para a gente, principalmente que está no movimento sindical, da questão do IAD, que vem avançando, muitos professores incorporando isso como uma forma muito naturalizada. E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, quais as perspectivas, né, para esse trabalho pós-pandemia. E aí tem algumas questões aqui que pede para você abordar em relação à violência da classe trabalhadora, né, que ela sofria antes, no durante e no pós-pandemia. Eu acho que vem um pouco no encontro, né, desse o que será, né, as perspectivas para o trabalho dentro dessa lógica do pós-pandemia. Haja vista aí que a gente tem a questão do IAD como uma orientação posta do Banco Mundial, grandes empresas, aí, grandes empresários com organizações envolvidos, né, na compra dessas novas tecnologias, no investimento e nos lucros dessas tecnologias. Daí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Osmar? Caio, bom, você vai falar uma vida inteira agora, né? Mas, com base na tua exposição, e eu acho que eu entendi correto, se não você me corrija, o Estado, ele é manifestação da alienação do trabalho. Ele existe por conta da alienação do trabalho. O Marx, no Manifesto Comunista de 48, ele diz que o Estado é o comitê gestor dos interesses da burguesia. Nesse sentido, o Estado pode vir servir a classe trabalhadora, já que a esquerda, boa parte da esquerda no Brasil, na América Latina e no mundo, adotou por esse caminho de querer tomar o Estado e que o Estado pudesse servir a classe trabalhadora. O que você pode dizer sobre isso? Tá. Bom. Agrupando aqui, são três grandes temas. O esvaziamento dos movimentos, entendo aqui que seja o movimento da classe trabalhadora,
Uma segunda é sobre a EAD, né? A Marília também pergunta sobre a questão da violência, mas eu falei disso no primeiro bloco. Então, se alguém ainda quiser colocar uma questão mais específica, eu volto. E a questão do Osmar, né, sobre o papel do Estado num possível enfrentamento ao capital e à lógica da alienação. Então, vamos lá. O esvaziamento dos movimentos. Essa é uma questão muito difícil de encaminhar, mas a mim já ocorre de cara uma pergunta. Quais movimentos? Porque, por exemplo, as igrejas neopentecostais não estão esvaziadas. Tudo bem, claro, eu entendi qual foi a pergunta, mas eu estou problematizando para a gente olhar para esse tema de um ponto de vista talvez um pouco mais amplo, para depois desse ponto de vista mais amplo, tentar entrar com mais precisão. Existe, e isso não é novidade para ninguém, uma disputa ideológica monumental, né, pelos corações e pelas consciências das pessoas. Né, para citar aqui um chavão, inclusive um chavão bonito da luta, né, disputar corações e mentes. Ok. Se nós voltarmos para a definição de ideologia, primeiro, talvez, o marxismo já é uma briga de foice no escuro. Talvez a noção de ideologia seja, de todas as disputas dentro do marxismo, uma das mais acirradas e às vezes até intensas e que quase vão para as vias de fato extra-ideológicas. Vamos lá. Mas uma noção de ideologia vai ter essa ideologia como a forma de tomada de consciência de um problema social. Está lá no prefácio de 59, no prefácio da Contribuição à Crítica da Economia Política do Marx, para quem quiser saber de onde eu estou tirando. Se ideologia é a forma por meio da qual se toma consciência, os seres humanos tomam consciência de um problema e lutam e enfrentam e resolvem esse problema, uma igreja neopentecostal. Veja, a igreja neopentecostal não é um problema. Agora, uma igreja neopentecostal fascista, uma igreja neopentecostal que prega o extermínio, uma igreja neopentecostal que extorque dinheiro das pessoas, isso é um problema gravíssimo, inclusive de segurança pública. Entretanto, essa forma, veja, isso pode acontecer em terreiros, pode acontecer em centro espírita, pode acontecer em igreja católica, pode acontecer em qualquer canto. Uma determinada manifestação, né, de cunho, entre aspas, religioso, mas cujo efetivo sentido é extorsão e disseminação de protofascismo, isso é uma disputa ideológica, que está observando um conflito social e está resolvendo esse conflito mediante a luta, para um lado da luta. O outro lado da luta, poderíamos dizer, somos os nossos sindicatos, somos nós nos nossos partidos, somos nós nos nossos movimentos sociais. Então, se os nossos movimentos estão esvaziados, há outros movimentos que não estão. Nós precisamos entender como se dá essa disputa ideológica e, mais importante até, talvez, do que isso, sobre que base material essa ideologia se ancora para ser efetiva na conquista de corações e mentes. Isso é muito importante. Não à toa, uma parte das seitas religiosas de hoje em dia vão falar pro indivíduo do ponto de vista dele vencer na vida, dele ou dela vencer na vida. O que significa vencer na vida? Ficar rico. Isso é uma base material no qual determinada disputa ideológica se ancora. Isso não é desprezível. Esse é um elemento importante. Agora, chegando na pergunta que me foi feita pelo Lorival, né, que outras pessoas encaminharam, que o Lorival sintetiza junto com uma dúvida dele. Os movimentos estão esvaziados. Os movimentos da classe trabalhadora de disputa estão esvaziados. Sim. Nós temos na base material, contra nós, a reestruturação produtiva, o desemprego estrutural. Nós temos o MEI, nós temos o empreendedorismo. Como você discute, por exemplo, com um pipoqueiro ou uma pipoqueira que entende a si próprio ou a si própria não como um trabalhador que vende pipoca, mas como um empresário que tem a si próprio como empregado e é um MEI, um microempreendedor individual que vende pipoca?
aí você tem uma dimensão ideológica de muito difícil penetração. Essa é uma blindagem ideológica poderosa, que nós temos que compreender de onde vem para onde vai. É claro que esse pipoqueiro sabe que ele não é patrão dele próprio, ele é empregado dele próprio. Se ele ficar doente, ele se lasca, ele sabe disso. Mas a dimensão ideológica embota isso com uma potência que nós temos que compreender. Quando nós vamos para os sindicatos, né, acho que eu vou chover no molhado que o Ricardo Antunes molhou, choveu. Que é o seguinte, nós estamos vendo uma mudança importante na esfera do trabalho e que os sindicatos e os movimentos da classe trabalhadora estão tendo dificuldade em acompanhar, por um lado. Por outro lado, vem, não na base material da restauração produtiva, das modificações das relações de trabalho, mas vem, do ponto de vista ideológico, a pós-modernidade. A pós-modernidade esfacela e fragmenta a classe trabalhadora em milhões de estilhaços e dá para esses estilhaços um caráter não de especificidade, que se une com outro estilhaço de outra especificidade, mas um caráter de confrontação. E isso impõe uma dificuldade. Quando você tem trabalhadores terceirizados, ou né, o Lorival começou a fala dele dizendo, eu sou professor temporário. Não são todos os sindicatos das universidades, por exemplo, que entendem que professores efetivos e professores substitutos precisam participar e ser sindicalizados da mesma maneira. Eu falo isso porque no sindicato vinculado ao PROIFES, essa é uma disputa constante. Então nós temos uma imensidão de aspectos do ponto de vista da base material sobre a qual a ideologia se ancora para ser eficiente e outras disputas ideológicas de outras esferas que incidem nesse esvaziamento. É um exercício difícil de compreensão disso. Agora, há movimentos que estão inchando numa velocidade monstruosa. E nós precisamos entender, nós não precisamos entender o que está a repetir. Entendo que um movimento revolucionário da classe trabalhadora jamais deve fazer uso da mesma ordem de estratégias protofascistas, estratégias de extorsão, etc, etc, etc. Mas é preciso se entender o movimento da base material e como encarar esse movimento ideologicamente para se ter efetividade na disputa. Esse é um elemento importante, na minha leitura, claro. Né? EAD, né, Marília? Eu acho que é importante começar essa conversa sobre EAD entendendo que a tecnologia não é um problema. Né? A tecnologia não é um problema. A plataforma digital, que, veja, nós estamos fazendo um uso importante da tecnologia aqui, que é, inclusive, EAD. Entretanto, sob o capital, neste seu momento pandêmico, a tecnologia é ainda mais fortemente estrangulada pelas mãos do capital para servir a seus propósitos. E quais são esses propósitos? Mais extração de mais valor, ou extração de mais valor. Então, quando discutimos EAD, estamos discutindo como, principalmente, resolver, de um ponto de vista do discurso, resolver a dificuldade que as pessoas têm em se locomover em meio à pandemia. Mas, efetivamente, o capital está fazendo um laboratório para que, uma vez cessada a pandemia, o nível de trabalho remoto que estava aqui antes da pandemia possa elevar-se aqui, mesmo após a pandemia ter acabado. Né? Se a gente pudesse pegar uma categoria teórica para analisar, é como se o tempo socialmente necessário para a produção de uma mercadoria diminuísse. Só que o tempo que diminui é o uso da EAD que sobe. É, de fato, um laboratório do grande capital. O fim da minha fala pegou por aí. Não há, na minha leitura, nada que aponte para o fato de que sairemos melhor dessa crise se deixarmos o capital seguir o seu fluxo. Não há nada. E eu estou falando nada não na cabeça oca do Caio. Eu estou falando nada na história. Todos os outros grandes momentos de crise, de guerra, de fome, de epidemias, de doenças, que assolaram e devastaram a Europa, mostraram que o capital não só não foi destruído, como conseguiu se fortalecer ainda mais e elevou seus níveis de exploração e de extração de mais valor. E com isso eu terminei a minha fala. Só a luta contra o capital pode permitir que a humanidade consiga vencer essa pandemia e não esperar a próxima que vai chegar.
Então, a EAD, ela não é um problema em si. Ela é um problema para si. Ou, o problema não é a força produtiva da tecnologia, mas sim a relação de produção que circunscreve essa tecnologia e a direciona para o uso do mais valor ou para o uso da vida. É aí que nós temos que disputar. Osmar, o Estado, né? O Estado como manifestação da alienação do trabalho. Sim, em parte, dá para colocar dessa maneira, e é impossível separar as formas Estado dessa separação entre trabalho e vida. Entretanto, o trabalho alienado, que é aquele trabalho que produz um produto que não pertence ao ser humano que produziu, e que, portanto, inverte o processo de humanização, na qual o ser humano contempla a si próprio no produto do seu trabalho. Veja, o ser humano, quando transforma a natureza, que olha para o produto que surgiu da sua ação, não contempla apenas natureza, contempla a sua ação que modificou a natureza, contempla uma natureza transformada. Né? Falando grosseiramente, se eu modificasse a natureza para gerar um produto, eu contemplaria o Caio na forma de um objeto. Desta contemplação ocorre um mútuo processo de humanização. O Marx diz isso lá no capítulo 5. O ser humano transforma a natureza externa e transforma a sua própria natureza. Então, o processo de trabalho humaniza, ou seja, torna mais humana ou torna humana todas as partes envolvidas, a natureza externa e a natureza interna. Neste processo, historicamente, ocorre uma inversão e uma organização social sua como trabalho alienado. Então, o trabalho alienado que produz um produto que não pertence ao ser humano, portanto, o ser humano não contempla a si próprio no seu produto de trabalho, mas contempla um produto que pertence a outra pessoa, e se eu produzo água e não posso comprar água para beber, eu vou morrer de sede, acontece aí, ao invés de uma humanização imensa do ser humano no trabalho, uma desumanização. Entretanto, essa desumanização é um processo de humanização. O ser humano, sob o trabalho alienado, se humaniza desumanizadamente. Essa relação, ela é a base material, citando o prefácio 59 de novo, a partir da qual, mais ou menos lentamente, erige-se toda uma colossal superestrutura. Entretanto, este trabalho alienado, desumanizante, veja, forma concreta da relação horizontal, da relação geral de transformação da natureza. Portanto, nesta desumanização está posta a possibilidade da humanização e do salto de consciência. Né? Fazendo aqui um paralelo, para não falar demais. Da mesma maneira, se o Estado moderno é a forma mais acabada de manutenção dessa separação, está presente nesta forma a possibilidade de ir minando ou de tentar diminuir essa distância. Então, né, como eu entendo a teoria do Estado na formulação marxiana? A tomada do Estado é a tomada do Estado burguês. E a tentativa de vergar o Estado burguês contra essa separação, de modo a que modificações que a esfera da política reimpõe sobre a esfera da economia vão fazendo um esforço para diminuir essa distância. Eu entendo que, desse ponto de vista, a tomada do Estado por parte da luta revolucionária é importante. Qual é o problema? E eu entendo que aí tem uma questão que você colocou. A esquerda, grosso modo, se restringiu a isso. Veja, tomar o Estado, do ponto de vista da teoria da Revolução do Marx, não é eleger 2 vereadores e 3 deputados e, quem sabe, um senador na sua legenda. E quem sabe, vamos se preparar para na próxima eleição eleger mais. A questão que se coloca aí é preciso fazer a disputa por dentro do Estado? Agora, o que significa a disputa por dentro do Estado? Aceitar o jogo da suposta democracia burguesa e se contentar as migalhas que daí podem advir, ou, dentro do Estado, forçar pelo arrombamento do próprio Estado. E aí nós temos uma questão, que é a ideia da teoria da revolução. Eu entendo que a teoria da revolução do Marx não seja necessariamente a tomada violenta do Estado. Né, em 2 textos do Marx e um do Engels, eles falam, olha, o voto, ao longo da história, tem se mostrado uma coisa possível. E a revolução por meios pacíficos se mostra possível. Essa movimentação que eles identificaram, na leitura que eu faço, foi revertida pelo capital. Desse ponto de vista, se a eleição é um elemento que precisa ser disputado, porque né, cá entre nós, se, eu falei um tempo atrás, com roupagens mais humanas ou mais grotescas,
Todos os estados estão tentando reverter a pandemia para voltar à produção. Agora, não deixa de haver diferença entre uma roupagem carinhosa e uma ausência de fantasias grotescas. Não deixa de haver diferença. Isso é importante de ser dito. Agora, não dá para restringir o ideal de transformação da humanidade, de transformação do capital, de rumar para além. Não dá para restringir, ir para além do capital a quantos vereadores a gente elege. E esse é um problema de grande parte da esquerda do Brasil e do mundo inteiro, que restringiu a sua luta de classes à sua quantidade de mandatos. Aí nós temos um problema grave. Gravíssimo. Joia. Nós estamos aqui já extrapolando. Pelo combinado, nós passamos meia hora do combinado, mas está ótima a discussão, excelentes contribuições do Caio para nós pensarmos as nossas atividades no sindicato, né, Marília? Então, aí, eu vou deixar um tempinho, então, para cada um fazer as suas breves considerações finais. Marília, Lorival, Caio, e aí eu fecho essa discussão. Bom, eu agradeço, né, o Caio aí, peço desculpa novamente, que acabou caindo minha conexão aqui, mas é sempre muito bom te ouvir, sempre te ouço aí nos vídeos que tem disponíveis, né, no YouTube, enfim, te acompanho, e a gente precisa, né, acho que é um momento muito adverso para todo mundo, e quanto mais contribuições a gente tem para realmente pensar e elucidar alguns caminhos, para a gente é fundamental. Aí acabei de colocar aqui, né, no nosso link aqui do sindicato, que está borbulhando de ideias aqui, precisamos soltar notas, enfim, fortalecer a luta contra o IAD. Muito obrigado, Caio. Bom, também agradeço aí, né, a contribuição do Caio, agradeço aí a oportunidade de estar presente. E falar assim, antes de ser trabalhador, no caso aí, professor, né, sou trabalhador, assim como vocês, sou explorado, força de trabalho explorado, sou, enquanto classe, né, reprimido, a gente sente isso na pele, né, quando se tem aí greve, alguma coisa do tipo, como foi recentemente Curitiba. Eu acho que antes de ser professor vem isso, né, vem essa minha condição enquanto trabalhador. Nesse sentido, eu acho que atividades como essa é importante, não só para fazer a discussão, para restringir a discussão acadêmica, mas que vá para além dela, né? E no sentido de discutir essas questões que, embora parecer questões mais gerais, capital enquanto relação social, capitalismo enquanto modo de produção, a pandemia e a intervenção do Estado, porque o que está claro aí é que o Estado está a todo momento adotando, né, se curvando a cada vez mais ao poder econômico e se alinhando, né? E com isso, não só, mas especificamente no Brasil, está matando, né, centenas de pessoas todos os dias. Acho que isso eu gostaria de deixar claro. Bom, teria outras questões aí que eu acho que daria para problematizar, mas o momento não é possível, né? Eu peço desculpas se caso não tiver sintetizado as questões que foram colocadas aí, que foram sendo colocadas aí no vídeo, é que, de certa forma, como o tempo é curto, eu sintetizei mesmo, né? E do mais é isso, agradecer a oportunidade, estamos aí para próximos trabalhos aí, a princípio, né, online, pelo menos nesse momento, né? Eu também gostaria de agradecer imensamente, né, ao Osmar, ao Lorival, à Marília, ao pessoal do sindicato, ao pessoal do Espaço Marx e a todos e todas as pessoas que acompanharam, todas as pessoas que fizeram perguntas, né, que vocês sintetizaram. Eu espero, né, que a gente, com esse pequeno momento que nós tivemos juntos e juntas, a gente possa ter alimentado a nossa chama, né, pela mudança social, né, e num momento tão difícil, tão urgente que a humanidade atravessa, né. Eu agradeço imensamente a oportunidade, foi um prazer estar com vocês de novo. Espero que a gente possa bater muitos papos. Quem sabe daqui para frente, não só nessa forma, mas também novamente presencialmente, com calor humano, etc. Agradeço mais uma vez. Agradeço à professora Marília, ao professor Lorival, pelas contribuições, principalmente ao Caio, por ter aceito essa tarefa
pelas contribuições que foram fundamentais para a gente entender essa relação capital e Estado no momento atual que nós estamos vivendo. Quero aqui deixar um recado especial para todos que nos acompanharam, agradecer pela presença, muitas pessoas nos acompanharam nesta live. O movimento estudantil, é preciso reforçar a luta contra essas atividades de ensino remota. Está na hora do movimento estudantil da Unespar colocar as suas pautas e se recusar à precarização do ensino, assim como nós, do sindicato, estamos chamando e rechaçando essa modalidade de ensino, porque ela não atende àquilo que nós entendemos que é a educação pública e qual educação pública deve chegar à classe trabalhadora nas nossas universidades públicas. Então, esta é a nossa defesa. Então, um abraço a todos e nos encontramos aí na próxima atividade e esperamos continuar esse diálogo, Caio, e assim, quando puder, retornar aqui a Campo Mourão, porque suas discussões são sempre muito prazerosas e contribuem muito com a luta da classe trabalhadora. Uma boa noite a todos e até breve.